Oi, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Vim trazer para vocês uma videoaula falando sobre frações, para a gente fechar esse assunto que para muitos é bem complicado. Esse é apenas um resumo do que vocês já vêm fazendo. Ao final do vídeo, terá um link para vocês responderem e confirmar se estão sabendo tudo. Para começar, eu vou contar uma historinha para a gente ver de onde que surgiu as frações. Vamos acompanhar? Como surgiu a ideia de fração? Lá no Egito Antigo, para evitar que as terras ficassem sem plantio, a divisão do solo deveria ser bem feita. Assim, a colheita seria abundante e traria riqueza para todos. Por isso, as terras eram demarcadas e distribuídas. Mas havia um problema. Todo ano, a enchente do rio Nilo desmanchava as marcas de divisas. Os matemáticos mantidos pelo faraó remarcavam as terras, esticando cordas para fazer a medição. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade medida escolhida, dificilmente os resultados eram exatos. Assim, a divisão da terra foi uma das causas da invenção dos números fracionários. Eles surgiram da necessidade de utilizar pedaços ou partes de um todo. Aqui embaixo vocês estão vendo o que é a representação dos conjuntos dos números racionais. Vamos continuar? Bom dia, seu Manuel. Tudo bem? Por favor, quero 5 pãezinhos e 1/4 de café. Com certeza vocês já ouviram as expressões 1/4 de café, meio litro de água, meia xícara de óleo. Eu já ouvi, mas o que quer dizer 1/4, 1/2? Calma que eu vou explicar. 1/4. Nós estamos vendo aqui na telinha uma figura, né, que representa 1/4. Por quê? 1, porque está pintado apenas uma partezinha, e 4, que é em quantas partes foram repartidas esta figura. Então, 1/4, nós lemos 1/4, significa que partimos algo inteiro em 4 partes iguais e pegamos apenas uma parte dessas. A mesma coisa com 1/2, significa que partimos algo inteiro em 2 partes iguais e pegamos apenas uma dessas partes. Uma forma de se escrever um número racional é colocando-o na forma fracionária, isto é, A sobre B, onde A e B pertencem aos números naturais, e o B tem que ser diferente de 0. Esse Ezinho aqui, ele representa que o A e o B, que podem ser quaisquer números, pertencem ao conjunto dos números naturais, que são esses números que a gente vê no nosso dia a dia. E por que o B, que é o número que está aqui embaixo, tem que ser diferente de 0? Porque se eu não tenho nada para dividir, não tem por que eu dividir alguma coisa. Não tenho nada, não vou dividir. Ok? Vamos continuar então. Em uma fração, existem 2 números, como a gente já viu, separados por um traço horizontal, conforme o exemplo que nós estamos vendo aí. Numerador, que é a parte de cima, denominador, parte de baixo. Então, abaixo do meu traço, nós temos o denominador, que indica quantas partes iguais algo foi dividido. O número acima do traço é chamado de numerador e indica quantas dessas partes foram consideradas, quantas dessas partes foram pintadas, ok? Então, vamos verificar ainda. Acho que entendi. Como não existe divisão por 0, não existe fração com denominador 0, como eu já havia falado. Vamos a uma situação problema. Dona Rosário comprou uma barra de chocolate para os seus filhos, Victor, Michael e Júnior. Se a barra foi dividida em partes iguais entre os filhos de Dona Rosário, qual a parte que coube a cada um deles? Então, aqui nós estamos vendo uma barra de chocolate, que delícia, hein? E aí, o que aconteceu? Foi dividido em 3 partes, porque são 3 filhos. Logo, né, aqui a parte de baixo é quantas partes eu dividi o meu chocolate, e a parte de cima é quantas partes que ficou para cada um. Então, cada filho de Dona Rosário recebeu 1/3 da barra de chocolate. Mais uma situação. Aqui nós temos uma figura total, ok? E aí eu peguei essa figura e dividi em 8 partes. O 8 vai ser em cima ou vai ser embaixo? Embaixo, né? Que é a divisão em partes iguais. E aí eu pintei 3 partezinhas da minha figura. Esse 3 vai em cima ou vai embaixo? Com certeza em cima, né? Que é a parte que eu pintei, a parte colorida. Mas e se eu perguntasse o seguinte: quanto é a fração da parte não colorida? Muito simples.
Eu ia contar quantas partes não coloridas eu tenho e ia colocar na parte de cima, ok? Então, vamos lá. Um exemplo, uma figura total, inteira, representa 1. E aí nós temos aqui uma figura dividida em 36 partes iguais. E o 36 vai embaixo. Pintei aqui 13 partes, 13 pedacinhos. Logo, o 13 representa o meu numerador. E se eu quiser representar a parte não colorida? Eu vou contar quantas partes não coloridas eu tenho e vai ficar em cima. Olha que interessante. Se eu fizer a soma do 23 com o 13, vai dar o total de figuras que foi repartida a minha figura. Ok? Olha que legal. E aí, nós temos a leitura de uma fração. Tá, pessoal? Nós temos aí, a leitura de uma fração é feita da seguinte forma. Frações com denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lemos o número que está no numerador e, a seguir, acrescentamos meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos ou nonos, conforme o denominador. Se a minha fração for com 10, 100, 1000, 10.000 no denominador, nós vamos ler o numerador normalmente e em seguida acrescentamos a palavra décimo, centésimo ou milésimo, conforme o meu denominador. E as frações com denominadores diferentes, né, desses que a gente acabou de falar, a gente vai só colocar a palavrinha avos no final. Então, vamos supor, 10, 30 avos. Então, a gente tem que acrescentar a palavrinha avos no final, tá bom, pessoal? Isso aqui é só uma revisãozinha de leitura de frações, que eu sei que todo mundo já tá manjando, hein? Todo mundo já tá sabendo, tenho certeza. E agora nós vamos entrar em frações equivalentes, que ficam um pontinho de interrogação, né, galera? Então, vamos ver aí uma situação problema. Silvio, Sérgio e Mariana dividiram uma barra de chocolate da seguinte forma. Silvio ficou com 2 cestos, Mariana com 1/3 e Sérgio com 5/15 avos do chocolate. Após fazerem as divisões, surgiu a dúvida. Quem ficou com a parte maior? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Quem será que ficou com a parte maior? Mariana? Silvio? Sérgio? Vamos ver? Vamos dividir. Fracionar significa dividir, tá bom, pessoal? Então, para o Silvio, ele foi dividido esse chocolate em 6 partes. E aí ele pegou 2 pedacinhos de chocolate. Então, para a Mariana, ela dividiu em 3 partes e pegou apenas 1 pedacinho do chocolate. E para o Sérgio, foi dividido em 15 partes e ele pegou 5. Eu tenho mais, disse o Silvio. Não, eu que tenho mais, falou a Mariana. Que nada. Quem tem mais sou eu. Quem será que tem? Calma, pessoal. Vamos comparar as partes que cada um tem. Olha só. Se nós formos ver o chocolate, ele é do mesmo tamanho. Todos eles é do mesmo tamanho aqui, ó. Tá vendo? Todos do mesmo tamanho. E aí, se eu for olhar e passar uma retinha aqui em cima de cada pedacinho que eles pegaram, representa a mesma quantidade. O que está de diferente aqui, então? Somente a modo deles repararem, né? Deles separarem aí o chocolate, deles dividirem esse chocolate, que aqui foi em 6, aqui 3 e aqui 15. Então, o pedaço que cada um pegou é igual. Olha que legal. Cada um tem uma fração de chocolate, porém, todos temos a mesma quantidade. As frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações equivalentes. Ah, agora entendi. Quer dizer que 1/3 é igual a 2 cestos, que é igual a 5/15 avos? Isso mesmo. Eu também entendi. Mas como saber se uma fração é equivalente a outra? É simples, eu vou explicar. Então vamos perceber aí. A minha fração AB igual a CD, nós temos aí, se eu multiplicar, tá, os meios, que são esses aqui, né, o C e o D, e multiplicar os extremos, né, o extremo que começou no A e terminou no D, certo? Quando eu falo A sobre B é igual a C sobre D, eu tenho aqui os extremos, cada um numa ponta, e os meios,
ok? Se eu fizer essa multiplicação aqui, os meus resultados têm que ser iguais para que a minha fração seja equivalente. Então, exemplos com números, né, para ficar fácil. 1/3 é igual a 2/6. Se eu multiplicar 1 vezes 6 e multiplicar 2 vezes 3, os dois resultados vão ser 6. Então, essas frações são equivalentes. Se eu pegar 1/3 é igual a 5/15, vamos ver. 1 vezes 15, 15. 3 vezes 5, 15 também. Então, essas frações também são equivalentes. Elas representam a mesma parte do meu inteiro. E aí, mais uma para a gente verificar. 3/5 é igual a 2/4? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 5, 10. Olha só, resultados diferentes. Então, essas frações não são equivalentes. Vimos na divisão da barra de chocolate, feita entre Silvio, Mariana e Sérgio, que as frações 1/3, 2/6 e 5/15 são equivalentes. Então, aqui é uma outra maneira da gente poder transformar uma fração em fração equivalente. Se eu pegar 1/3 e fizer a multiplicação em cima e embaixo pelo mesmo número, eu vou obter sempre uma fração equivalente. Pode ser qualquer número. 1/3 vezes 5 em cima e embaixo, essas duas frações são equivalentes. Então, não pode esquecer do quê? Que em cima e embaixo tem que ser o mesmo número. Eu não posso multiplicar aqui por 2 e aqui embaixo por 5, ok? Senão não vai dar equivalência. Se eu pegar o 2/6 e fizer a divisão pelo mesmo número, também vai dar uma fração equivalente, tá bom, galera? Então, eu posso utilizar tanto a multiplicação quanto a divisão para fazer aí as minhas frações equivalentes. Então, se eu peço, parta de um número 1/3 e eu quero frações equivalentes a 1/3. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, ou por 3, ou por 4, por 5 e assim por diante. E se eu tiver um número muito grande? Eu tenho 25 sobre 100. Eu quero uma fração equivalente a isso. Eu posso dividir para diminuir esses valores, que essas frações também vão ser equivalentes, tá bom? Então, aí, tá aí o recadinho. Ao multiplicarmos ou dividirmos os termos de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, olha lá, obtemos uma fração equivalente a ela. Belezinha? Pessoal, se tiver muito rápido, é só vocês voltarem o vídeo novamente e escutarem de novo, tá bom? Que aí, quanto mais vocês escutarem, mais fácil vai ser para gravar. Simplificação de frações. Nós acabamos de ver a equivalência, que é a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tanto multiplicar quanto dividir. Para simplificar uma fração, nós vamos somente dividir os termos por um mesmo número natural. Tem que ser diferente de zero, hein? Obtendo-se dessa forma uma fração equivalente à fração dada. Então, a simplificação só tem uma coisinha diferente. Primeiro, nós não vamos estar fazendo a multiplicação. É somente divisão. Por quê? Eu tenho que transformar a minha fração numa fração que é chamada de irredutível. Ou seja, não dá mais para reduzir. Tá bom? E o que é isso de não dar mais para reduzir? Eu não consigo mais dividir. Não tem nenhum outro número que eu possa dividir para diminuir ainda mais a minha fração. Então, aí eu tenho um exemplo. Encontre a forma irredutível da fração 8/20. Então, olha lá que nós fizemos. Divisão consecutiva. O 8/20, eu dividi o numerador e o denominador por 2. Deu 4 décimos. Esse número ainda dá para dividir? Dá. Então, eu continuo dividindo. 2 e 2. Cheguei em 2/5. O 2 e o 5, por acaso, tem alguma tabuada que tem os dois na mesma tabuada? Não, né, galera? Então, isso é uma fração irredutível. Notem que o 4 e o 10, eu tenho 4 e tenho 10 na tabuada do 2. Então, eu consigo dividir os dois números por 2. O 8 e o 20 também tem na tabuada do 2. Então, eu consigo dividir 8 e 20 por 2. Ou eu posso fazer direto. Ah, mas o 8 e o 20 tem na tabuada do 4 também, professora. Posso fazer direto? Pode. Tá vendo que deu o mesmo resultado? 2/5. E o 2/5, então, é minha fração irredutível. Então, é bem simples a simplificação. Pessoal, a simplificação ela é muito importante mesmo. Por quê?
a maioria das provas externas que a gente tem por aí, o resultado geralmente é dado em fração simplificada, fração irredutível. Então, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer conta e dar um número igual a esse 8/20, por exemplo, se não tiver essa resposta nas respostas da sua prova, é porque você precisa estar simplificando. Então, nunca esqueça de simplificar suas frações, tá bom? E agora vamos ver as operações com frações? Vamos! Adição e subtração. Vamos a uma situação problema. O aniversário de Jamile foi comemorado com doces, salgados e refrigerantes. Pedro, Paulo e João, seus convidados, adoram refrigerante. Durante a festa, Pedro tomou 2 copos de refrigerante, Paulo 3 copos e João 4 copos. Ó, João guloso, hein? Se em cada garrafa de 2 litros cabem exatamente 10 copos de refrigerante, qual a fração que representa o total consumido pelos meninos durante as festas? Vamos ver. Olha os meninos aí. Então, um tomou 2, outro tomou 3, outro tomou 4. Olha que delícia, Coca-Cola gelada agora, hein? Então, vamos ver ali. O Pedro tomou 2 décimos, Paulo tomou 3 décimos e João 4 décimos. Por que 10? Embaixo aí o décimo. Porque uma garrafa de refrigerante cabe 10 copos. Por que 2, 3 e 4? Porque foi a quantidade que cada um tomou, tá bom? Para sabermos o total consumido, total a gente já tem uma ideia, né? Adição. Então, eu vou fazer o seguinte. Como o meu denominador, que é a parte de baixo, é igual, eu só vou fazer a conta na parte de cima. Então, é só somar. 2, 3 e 4, que deu 9. Então, muito simples, continha demais. Se o meu denominador for igual. Geometricamente, ou seja, desenhando, ficaria da seguinte maneira, ó. 2 décimos, então a minha figura está dividida em 10 partes, pintei 2. Aqui a minha figura foi dividida em 10 partes também, pintei 3. E aqui a minha figura foi dividida em 10 partes, pintei 4. Ótimo. Então, somando todas as partes, nós temos 9 décimos. Belezinha. Para a gente efetuar a subtração dos números fracionários, o processo é o mesmo da adição. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apenas substituir o sinal de mais pelo de menos. Então, mesmo exemplo, só que agora eu quero saber qual a fração que sobrou de refrigerantes depois que eles beberam 9 décimos do total. Então, eu tenho lá, o que é o total? É o 10, que é a parte que foi repartido no refrigerante, sobre 10. 10 dividido por 10 vai dar 1. E o consumo dos meninos, quanto que foi? 9 décimos. Quanto será que sobra? Vamos pensar um pouquinho. Geometricamente, nós temos aí tudo pintadinho, tudo. Isso aqui representa o meu total de refrigerante. Aqui é o que os meninos beberam. O que sobrou? 1. Então, aqui nós temos a continha montada e aqui ela desenhada. Então, nós temos 10 décimos menos 9 décimos, tenho 1 décimo. Muito bem. Então, na subtração de frações com denominadores iguais, subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. O que é conservar o denominador? Manter ele igualzinho. Tá bom, galera? Então, bem simples, né? Vamos retomar de novo. Se for adição e subtração com denominador igual, nós só vamos fazer as operações de mais e de menos com o numerador, com a parte de cima. Beleza? E vamos conservar o denominador, que é manter ele igualzinho. Beleza, galera? Assim é fácil. Mas o que faremos se o denominador for diferente? Poxa vida, hein? Podemos resolver a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes, das seguintes maneiras. Eu vou explicar as maneiras mais simples que a gente tem, tá bom, pessoal? Para não ter dúvida. Se tiver dúvida com relação a essa disciplina, essa parte aí da nossa matéria, vocês bem, manda mensaginha para mim, professora, essa parte aqui eu não entendi. Eu explico de novo, tá bom? Utilizando frações equivalentes. Nós já vimos como que funcionam as frações equivalentes, certo? A gente vai multiplicar ou dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Então, eu tenho a continha 1/4
e 3/5. Notem que 4 e 5 são diferentes, né? Tá bem na cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar na tabuada do 4 e na tabuada do 5 qual que é o número que multiplicando eu vou ter o mesmo nas duas tabuadas. Então, eu fiz aqui, ó, 1 vezes 2, 2 vezes, né? Aí depois aqui, ó, mais uma vez, 1 vezes 3 e 1 vezes 4. E depois 1 vezes 5. E multipliquei pelo mesmo número embaixo. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 5, 20. Ok? Beleza. Fiz a mesma coisa com 3/5. Fui multiplicando para ver, né? Qual que seria o igual. Olha lá. Cheguei no denominador igualzinho aqui, ó. Olha que bacana. Depois que o denominador ficou igual, fica simples. Olha lá. 5, 20, 12, 20, vai dar 17 20avos. Olha só. Então, isso significa que 1/4 mais 3/5 é igual a 17 20avos. Vamos de novo, pessoal. Então, olha lá. 1/4, eu fiz a minha equivalência até chegar em 5 20avos. 3/5, eu fiz a equivalência e achei o 12 20avos. Denominador está igual agora? Está igual. Então, eu posso fazer o processo da adição com denominador igual, que é só fazer a continha na parte de cima. Super simples também, né? Para fazer a minha continha quando o denominador for diferente. Tá bom, galera? Mais um método para você. Olha ali que interessante, o método da borboletinha. Olha que borboleta bonita que nós temos ali. Muito bom. Olha só, como que funciona o método da borboletinha? Nós temos aí 3 e 6 que estão em verdinho, que são os meus extremos. Lembra que a gente viu lá na fração equivalente? Então, eu vou pegar o 3 e o 6 e vou multiplicar. 3 vezes 6, 18. Beleza, então eu vou pegar esse 18 e vou colocar lá na frente. Vou fazer também 8 vezes 5, que é os meus meios. 8 vezes 5, 40. E aí vou colocar o 40 lá na frente. O sinalzinho aqui do meio tem que ser o mesmo que nós estamos tendo aqui no começo da minha conta, tá bom? E em seguida eu vou ter 8 vezes 6. Muito bem. 8 vezes 6, 48. Então, esse aqui é o meu denominador, ok? Depois que eu achei o denominador aqui embaixo, é só eu fazer a continha aqui em cima, tá? Por que borboletinha? Tá vendo que parece uma borboletinha aqui, ó? Olha que bonitinho, tá? Então, depois é só eu fazer a continha. 18 mais 40, 58. E o 48 eu só vou copiar, tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês treinassem esse método da borboletinha em casa, que ele é muito bacana. Mas, tem uma dúvida aí, geralmente o pessoal fala pra mim. Professora, mas e se de repente for 3 frações para somar? Muito simples. Primeiro você pega as duas frações, faz o processo. Depois que você chegou nessa fração, você pega a outra fração que tiver aqui e faz de novo o processo. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, galera? Então, pode ser que quando você tenha 3 frações, o método da equivalência, que é o método número 1, fique mais fácil. Então, você pode escolher. Os dois métodos, o resultado é o mesmo, tá bom? Multiplicação de frações. Essas últimas aulas aí, vocês tiveram o roteiro, né? Falando da multiplicação de um número natural por um número fracionário, né? Que é a multiplicação. Então, a gente vai ver aí a situação problema. Silvio e Júlio são colecionadores de figurinhas de jogadores que participam da Copa de 2006. Silvio possui um álbum da coleção. Cadê o Silvio? Ah lá o Silvio. O Silvio e o Júlio, né? Eles são nossos personagens aí que estão nos ajudando a estudar. Sendo que o Silvio, ele tem 3/7 do total de figurinhas já preenchido. E o seu primo, Júlio, ah, meu Deus, eles são primo, olha só, possui o dobro de figurinhas do seu álbum. Qual a fração representa a quantidade de figurinhas do álbum de Júlio? Bom, se o Júlio tem o dobro de figurinhas de Silvio, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Dobro significa vezes 2. Então, aí está a minha continha, né? 2 vezes 3/7. Beleza? Ao multiplicarmos um número natural, que é o número 2, por um número fracionário, que é essa montagem aqui, né? 3 sobre
7, 3 sétimos, consideramos o denominador do número como 1. Olha, informação importante, hein? Quando um número natural, um número normal, não tiver denominador, não tiver nada embaixo, nós consideramos como 1. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, 2 e o 1 aqui em vermelhinho para a gente poder ver certinho, né? Bom, o que vai acontecer então ali? Olha lá que legal. Eu vou só multiplicar o numerador com o denominador. Olha só, numerador com numerador, 2 vezes 3, 6. Denominador com denominador, 1 vezes 7, 7. Pronto, já tenho o meu resultado. Todos esses dois exemplos aqui também, eu não tinha nada embaixo. Então, o que eu coloquei embaixo? Número 1, ó, estão vendo? Então, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 27, 27. O que ele está fazendo aqui? Ah, a simplificação. 15 dividido por 3, 5. 27 dividido por 3, 9. Tá vendo, pessoal, como que a simplificação é importante? Então, ali do outro lado, no exemplo B, nós temos a mesma coisa. 3 vezes 5 e 1 vezes 16. E aí nós temos 15 16avos. Tá bom? A multiplicação por um número natural é muito simples. A gente não pode esquecer que quando eu não tenho denominador, ele vale 1. Vamos lá, olha a atenção aí. Se a gente multiplicar uma fração pelo número natural 0, então, meu número natural agora é 0. Tenho 0 vezes 3,7. 3 sobre 7. 3 sétimos. O que vai acontecer? Meu resultado vai ser 0. Qualquer número, inclusive a fração, que multiplica por 0, o resultado sempre vai ser 0. Se eu multiplicar a minha fração por 1, o resultado vai ser a própria fração. Tá bom, pessoal? Então, não vai mudar muito aí, ok? Que é aqueles conceitos que a gente já conhece. Então, meu número natural, 0. Resultado da multiplicação, sempre 0. Número 1, multiplicação. Resultado vai ser o próprio número que eu tenho ali. Beleza? Então, vamos lá. Multiplicação de números fracionários. Agora é fração por fração, ok? Mesma coisa, pessoal. Aqui agora eu não tenho mais o 2 sobre 1. Eu tenho 1 sobre 2. Multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Mesma coisa aqui, olha só. Aqui eu tenho 3, olha só. 3 frações para multiplicar. Posso fazer direto? 2 vezes 1, depois vezes 7? Pode. Tá? Aqui foi feito separadinho, mas pode sim. Então, ó, fiz o meu primeiro resultado, coloquei aqui. Meu segundo resultado, coloquei aqui. Multipliquei 2 vezes 7, 14. 15 vezes 2, 30. Olha aqui novamente a simplificação aparecendo. 14 dividido por 2, 7. 30 dividido por 2, 15. Isso aqui eu também vi no caderninho de alguns alunos, né? Que é a simplificação da fração antes da gente multiplicar. O cancelamento, né? Que a gente fala. Se eu tenho números iguais aqui nos extremos, né? Na pontinha da minha conta, 5 e 5, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 eu tenho 1. Fica muito mais fácil de eu multiplicar. 1 vezes 2, 2. 7 vezes 1, 7. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 3 e o 15. Eles são múltiplos? Eles têm na mesma tabuada? Tem. Posso dividir os dois, então, por 15? Pode. Desculpa, por 3? Pode sim. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Ah, mas eu posso fazer do outro lado também ao mesmo tempo? Pode. Então, aqui o 2 e o 8 tem na tabuada do 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 4. 8 dividido por 2, 4. Então, temos aqui, ó, fazer videoaula não é fácil, viu, galera? A gente às vezes erra, às vezes a gente pensa um pouquinho a mais, mas tudo para agradar vocês aí, tudo para a aprendizagem ser bem significativa para vocês, tá bom? Puxa, então é fácil! Eu acho que é. O que vocês acham? E por último, nós temos aí a divisão de fração, que foi a última coisa, aliás, última não, é a primeira coisa que eu passei para vocês quando eu retornei aí da minha licença. Então, nós temos aí, ó, divisão de fração por um número natural. Situação, problema. Olha ali o mocinho pintando, que bonitinho. O pai de Bruno está pintando o muro da escola onde ele estuda. Em 3 dias, foi pintado 3/5 do muro. Qual a fração que representa um dia de trabalho? Então, se eu quero saber um dia, e ele já pintou em 3 dias, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Ao dividirmos uma fração por um número natural, consideramos também o meu denominador como 1. Ah, eu não tenho nada embaixo, então vale 1. Como é que eu faço, então, a minha
divisão. Eu vou pegar a primeira fração, copiar. Em vez de dividir, eu vou multiplicar. O que vai mudar então? Eu vou pegar a minha fração que estava 3 sobre 1 e vou inverter. O que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo. Agora é só eu multiplicar, igual a gente acabou de aprender. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. E depois eu simplifiquei. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Logo, um dia de trabalho equivale a 1/5 desse muro. Ok, pessoal? Olha só que bacana. Então, eu tenho aí a minha divisão de fração, tá? Que nós fazemos aí a inversão, tá? E trabalhamos com a multiplicação de novo. Vamos ver aí. Outros exemplos, tá? 3/4 dividido por 2, copia a primeira fração, inverte a segunda e multiplica. 3 vezes 1 e 4 vezes 2 aqui embaixo. Outro exemplo. 4 dividido por 2/3. Tá vendo que agora aqui o meu número natural está antes? O que vai acontecer então? Meu número natural vai ficar assim, 4 sobre 1. E quem vai inverter? A fração. Aqui foi o contrário, tá? Então, não fiquem preocupados com isso. Ah, mas eu aprendi só com o 4 na frente. Não. Vamos sempre pensar, ó, se a minha primeira fração é uma fração, ela vai continuar igual e eu vou inverter a segunda, que estava embaixo, que não tem nada. Vale 1 e o 2 vem para baixo. Se esse 4 aqui está sozinho, então ele vai ficar 4 sobre 1 e eu vou inverter a segunda. Sempre inverte a segunda. 3 sobre 2. E aí, mais um exemplo. Nossa, esse exemplo é muito difícil, professora. Não, não é. Se eu tiver 3 sobre 1/4, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Então, é só eu copiar a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui é só a maneira de representar uma divisão também, tá bom, pessoal? Então, não fiquem com medo quando for aparecer desse jeitinho para vocês. 3 sobre 1/4. Nossa, mas são duas frações. Não, vocês têm que visualizar isso aqui, ó. 3 sobre 1 dividido por 1/4, tá? Então, vamos se atentar a isso. Não vamos esquecer as operações inversas, hein? De adição, do mais é menos, do menos é mais, da multiplicação é a divisão e da divisão a multiplicação. Muito bem, muito bem. E agora, quando a gente faz a divisão com números fracionários? A gente acabou de ver com um número só, né? Que é o nosso número natural. Se for com número fracionário, fração com fração, mesma coisa, galera. Copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. Olha lá, o 4 estava aqui embaixo, foi para cima. O 2 estava ali em cima, foi para baixo. E multiplica. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. E depois, logicamente, simplifica. Não vamos esquecer da simplificação. 12 dividido por 2, 6. E 10 dividido por 2, 5. Muito simples, né? Olha lá, vários outros exemplos aí. 1/3 dividido por 1/2. Fica 1/3 vezes 2 sobre 1. Ok? E assim por diante. Então, a gente tem várias ali, ó. Para dividirmos uma fração por outra, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. O que significa inverso? Trocar o numerador e o denominador de lugar. Tá bom? Bom, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tá? Que tenha esclarecido as dúvidas que vocês, porventura, possam ter, tá bom? E se tiver, é só falar comigo, tá bom? Então, galera, não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque nunca vão poder tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque torna você melhor. Estude porque assim você cresce. Estude porque conhecimento é liberdade. Por mais que nós estejamos afastados nesse momento por conta da pandemia, não desanimem, não desanimem, porque o estudo, esse conhecimento, ninguém vai poder tirar de vocês, tá? Então, para qualquer